Sabe, o mundo ao nosso redor, ele parece fazer todo sentido, né? Uma causa leva a um efeito, A leva a B, é tudo sólido, é previsível. Mas e se lá no fundo, bem no nível mais fundamental de tudo, o universo jogasse com um conjunto de regras completamente diferentes? Um lugar onde o passado talvez não esteja escrito em pedra e onde a própria realidade dependa de quem está olhando. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos paradoxos quânticos. Essas são as rachaduras na nossa compreensão que sugerem que a realidade é muito, mas muito mais estranha do que a gente jamais imaginou. E olha, para começar, vamos com uma dose de humildade de um dos maiores gênios do assunto. Quando Richard Feynman, um dos arquitetos da teoria quântica, fala que ninguém entende, isso não é um exagero, não. O que ele está querendo dizer é que o problema não é falta de inteligência. O problema é que a mecânica quântica desafia a nossa própria ideia do que significa entender alguma coisa. E é aqui que a coisa se divide. É como se a gente vivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Primeiro, tem o mundo clássico, esse que a gente vê e toca, onde as coisas são previsíveis, seguem regras claras. Mas por baixo de tudo isso, sustentando tudo, tem o mundo quântico. E ele é como uma névoa de possibilidades, um lugar onde nada é realmente certo, até que alguém olhe. E aqui que está a grande ironia da coisa toda. A teoria quântica funciona, e funciona que é uma beleza. Na verdade, é a teoria de maior sucesso na história da ciência. Ela está no GPS, nos nossos celulares, nos computadores. As equações são absurdamente precisas. O problema? Ninguém no mundo concorda sobre o que essas equações realmente significam. A gente sabe como usar a teoria, mas não faz a menor ideia do que ela está nos dizendo sobre o que é a realidade. Pensa assim, é como se o manual de instruções do universo tivesse vindo com umas páginas faltando. Os paradoxos são justamente essas partes que não fazem sentido, sabe? São as verdadeiras falhas na Matrix, que mostram pra gente que a história que contamos pra nós mesmos sobre como o mundo funciona, bom, ela tá, no mínimo, incompleta. Ok, nosso primeiro mergulho no estranho vai direto na nossa ideia mais básica de todas, a de que o tempo só anda pra frente. Prepare-se, porque o apagador quântico de escolha atrasada é um experimento que sugere que uma escolha feita no presente pode, de alguma forma, alterar o que já aconteceu no passado. A configuração do experimento é até que simples. Basicamente, um fóton de luz é disparado e atinge uma tela. A parte realmente bizarra é que os cientistas decidem se vão ou não olhar qual caminho o fóton pegou. Só que eles fazem isso depois que o fóton já chegou lá. Ou seja, a escolha é feita no futuro, sobre um evento que já é passado. E o resultado? Bom, o resultado é de explodir a cabeça. Se os cientistas decidem manter a informação sobre o caminho, o fóton se comporta como uma partícula sólida. Agora, se eles decidem apagar essa informação, o fóton, de forma retroativa, se comporta como uma onda. É isso mesmo. A escolha feita no presente parece que dita como o fóton se comportou lá no passado. Isso bagunça tudo. E calma, não significa que dá para mandar os números da loteria para o nosso eu da semana passada. Mas o que o experimento sugere é algo talvez ainda mais fundamentalmente estranho. Que a realidade de um evento passado não está totalmente escrita em pedra. Ela fica ali, num tipo de limbo, esperando uma observação no futuro para se tornar definitiva. Bom, se o passado não é tão fixo assim, a próxima pergunta é meio óbvia, né? E a realidade em si, ela é fixa? O famoso experimento mental do amigo de Wigner leva essa ideia ao extremo, questionando se existe uma coisa chamada realidade objetiva, que seja a mesma para todo mundo. Imagina a cena, um cientista, o tal amigo, está dentro de um laboratório totalmente lacrado. Lá dentro, ele mede uma partícula quântica e anota um resultado. Para ele, a realidade se definiu, aconteceu um fato. Mas para o Wigner, que está do lado de fora e não sabe o resultado, o laboratório inteiro, incluindo o amigo e a anotação dele, entrou agora numa superposição de todos os resultados possíveis. E aqui está o nó da questão. A gente tem duas realidades completamente conflitantes. Dentro do laboratório, existe um fato concreto. Fora do laboratório, só existe uma nuvem de probabilidades. E o pior, segundo as regras da física quântica, as duas descrições estão perfeitamente corretas. E aí? Qual das duas é a realidade de verdade? E antes que alguém pense que isso é só papo de maluco, um exercício de imaginação, saiba que não é mais. Experimentos de verdade, feitos em 2019, confirmaram essa ideia bizarra. Eles conseguiram criar situações em que dois observadores diferentes registraram fatos diferentes sobre o mesmíssimo evento. E os dois estavam certos. Isso leva a gente a uma conclusão que dá vertigem.
A ideia de uma realidade única e objetiva, que é o pilar de toda a ciência, talvez seja só uma ilusão do nosso mundo grandão, do nosso dia a dia. Lá no nível quântico, a realidade talvez seja, na sua essência, relativa. Um passado que não é fixo, uma realidade que depende de quem está olhando. Parece que são problemas diferentes, mas não são. Eles são, na verdade, sintomas diferentes da mesma doença. Um mistério que vive bem no coração da física quântica e que tem um nome: o problema da medição. A fonte de toda essa loucura tem um nome: superposição. É a ideia de que quando a gente não está olhando, uma partícula não tem uma identidade definida. Ela existe como um fantasma, uma onda de todas as suas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. E esse ponto é fundamental. Não é que a gente não sabe onde a partícula está. A questão é que a própria partícula, em si, não tem uma posição definida. Ela é literalmente essa nuvem de potencial, essa função de onda que está só esperando para se tornar algo real. Mas aí, a gente olha, a gente mede. E nesse exato instante, a mágica acaba. A nuvem de possibilidades entra em colapso. De todas as realidades que poderiam ser, só uma é escolhida e se torna real. Esse é o famoso e super misterioso colapso da função de onda. E aqui vem a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 1 trilhão de dólares. O que, exatamente, é uma medição? O que tem esse poder de forçar o universo a tomar uma decisão? É um detector de metal? É a consciência de uma pessoa? A teoria quântica, mesmo sendo um sucesso absurdo, simplesmente não dá essa resposta. E esse é o problema da medição. E essa falta de resposta acabou criando um vácuo, né, que, claro, foi preenchido por um monte de ideias fascinantes, uma competindo com a outra. Tem a clássica interpretação de Copenhague, tem a ideia de muitos mundos, onde cada possibilidade cria um novo universo, e tem até teorias que sugerem que a nossa consciência é o gatilho para tudo isso. Nenhuma delas é uma unanimidade. E esse desconforto todo não é coisa nova. O próprio Erwin Schrödinger, o cara do famoso gato na caixa, chegou a dizer que se arrependia de ter se metido com a mecânica quântica. Isso só mostra o quão profundamente perturbadora essa teoria era até para quem ajudou a criá-la. E então, o que a gente faz com tudo isso? A tentação é olhar para esses paradoxos e pensar que são falhas na teoria. Mas e se não forem? E se, na verdade, eles forem as pistas mais importantes que a gente tem? Na ciência, um paradoxo raramente é o fim da linha. Quase sempre é o começo de um caminho novo. Eles são como o X no mapa do tesouro, sabe? Eles nos mostram exatamente o ponto onde o nosso conhecimento atual termina e onde a próxima grande descoberta pode estar escondida. É só a gente lembrar. As leis de Newton pareciam perfeitas, a resposta final para tudo, até que o Einstein apareceu. A mecânica quântica é absurdamente poderosa, mas esses paradoxos são as peças do quebra-cabeça que não encaixam de jeito nenhum. Eles estão gritando pra gente que a imagem final é bem maior e provavelmente mais estranha do que a gente tem agora. Isso tudo nos deixa com a pergunta derradeira, talvez a mais profunda que a ciência já ousou fazer. O universo existe de forma independente da gente, uma realidade objetiva lá fora só esperando para ser descoberta, ou será que ele só se torna real no momento em que a gente olha, respondendo ao próprio ato de observar? A gente não sabe a resposta, mas o simples fato de que a gente pode fazer essa pergunta, isso já mostra que estamos na beira de uma revolução na nossa forma de entender a própria existência.